Presidente, muito obrigado aqui, boa noite primeiramente, muito obrigado por estar participando com a gente aqui no Jornal da Itatiaia. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse evento que aconteceu aqui hoje, centenas de prefeitos de Minas Gerais, e a importância desse tipo de aliança, desse tipo de apoio para o senhor nesse segundo turno que está bem disputado. Boa noite. Boa noite, estamos tendo apoio do Brasil todo, as principais lideranças estaduais estão conosco, temos feito reuniões com prefeitos, hoje eu calculo aqui uns 500 prefeitos presentes aqui, o governador Zema nos apoiando também, e o Zema conta geralmente a sua história de como foi pegar um governo destruído pelo PT. Tá? E ele saneou o Estado, tivemos um excelente relacionamento, ajudei muito o governo do Estado, e como ajudamos outros governadores também, mandamos recursos para governadores, prefeitos. Você pode ver, os servidores estaduais e municipais do Brasil todo não tiveram no meu governo atraso de pagamento ou parcelamento de 13º. Bem, o Zema então é essa pessoa fantástica, muita coisa continua sendo tratada entre nós, será licitado agora o metrô de BH em dezembro, tem 2 bilhões e 800 do governo federal, 400 milhões do Zema. A cota 762 está resolvido quando nós vendemos ali a Eletrobras, porque quando o nível das águas começa a baixar, você não vai esperar baixar mais para contratar uma geradora de energia termo, você já faz antes. Com o Zema também acertamos, vamos começar a explorar lítio aqui no Vale do Jequitinhonha. Estamos com as rodovias nossas, me fugiu o nome dela aqui, para o Espírito Santo já pronto para ser licitado em dezembro. Ou seja, trabalhamos em conjunto, nos entendemos muito bem, além das questões que têm a ver com a nossa família. Nós não queremos liberação de drogas, não queremos aqui a questão da ideologia de gênero, achar que criança pode ter um só banheiro na escola para meninos e meninas, né? Não queremos a questão do aborto no nosso Brasil, respeitamos a propriedade privada, respeitamos o legítimo direito das pessoas. Tá? Eu, particularmente, com esse novo parlamento que nós temos lá, podemos agora aprovar a redução da maioridade penal, para pegar uma minoria de moleques de 16, 17 anos que comete barbaridade e botar na cadeia. Agora, a grande maioria da molecada vai ser beneficiada com a Carteira Nacional de Habilitação. Minas Gerais é o segundo colégio eleitoral do Brasil, vem depois de São Paulo, e o futuro, né, eleito passa por Minas Gerais. Estamos, então, trabalhando aqui, mostrando o que nós fizemos para os mais humildes. Auxílio Brasil. Era um Bolsa Família irrisório, passando para no mínimo R$600. Preço dos combustíveis é lei, veio para ficar, vai valer, né? Botamos um teto no imposto estadual e zeramos os impostos federais. Ou seja, botou os combustíveis lá para baixo, a inflação também. Isso tudo feito com responsabilidade. E acredite, o governo federal também, por exemplo, reduzindo em 35%. 4 mil produtos de IPI, estamos arrecadando mais. Ou seja, Paulo Guedes descobriu que a carga tributária estava excessiva no Brasil, prejudicava o desenvolvimento da nação, além de outras medidas. A partir do ano que vem, as eólicas, chamada offshore, no mar, serão uma realidade no Nordeste. E o Nordeste indo bem, ajuda o restante do Brasil. A nossa capacidade de energia elétrica, geração, lá no Nordeste, equivale a 50 Itaipus. Botamos um ponto final na roubalheira que existia nas estatais. Dava um prejuízo. O ano passado deram lucro de 180 bilhões de reais. Botamos um ponto final na roubalheira da Petrobras também. No governo que nos antecedeu, né, 14 anos, se endividou a Petrobras em 900 bilhões de reais. Ou seja, tratamos a coisa pública com respeito, tratamos os mais pobres com respeito também, dando um auxílio devido e justo para ele, e não a miséria que existia no Auxílio Brasil. Resolvemos, em definitivo, a questão dos combustíveis. Não foi por interferência da Petrobras, foi por diminuição de impostos. E o Brasil hoje é o 7º país mais digital do mundo. Nós temos o Pix, ninguém tem. O Pix foi uma revolução aqui no Brasil. Diminuímos a violência em 40% em 2 anos. Atendemos em muita coisa necessidade das mulheres, como a nova lei da laqueadura, por exemplo. Ou seja, o Brasil está dando certo. A economia vai muito bem, somos exemplo para o mundo.
o nosso PIB está indo para cima, desemprego para baixo. Então, o caminho asfaltado para uma possível reeleição minha. Como assim? O perfil da Câmara e Senado foi para o centro-direita. São pessoas afinadas com as propostas que defendemos. Liberdade, livre mercado, respeito à propriedade privada, tá? Mercado aberto com o mundo todo, tá? A garantia que a população será respeitada, não a censura das mídias sociais ou a mídia tradicional. Ou seja, tem tudo para dar certo. Passa, obviamente, pela decisão da população entender, né, que se estamos no caminho certo ou não. 3 anos e 8 meses, enfrentei uma pandemia, uma guerra lá fora, uma crise de falta d'água enorme. E assim mesmo nós saímos, né, da situação difícil que o mundo se encontrava até há pouco tempo. Até mesmo, vá no supermercado, vê se não está caindo de preço o óleo de soja, o arroz, a carne, entre outros produtos. E no mundo todo como está? Subindo. Inflação na União Europeia, nos Estados Unidos, muito maior do que no Brasil. Presidente, o senhor citou o governador Romeu Zema e para muitas pessoas surpreendeu a maneira como ele entrou no apoio na sua campanha nesse segundo turno. O senhor já esperava esse apoio diário nas redes sociais, essa mobilização que ele tem ajudado com os prefeitos aqui em Minas Gerais? E se isso também já é um sinal para uma aliança contínua em caso de reeleição para os próximos anos também com o Zema e Minas Gerais? Não, a aliança vai continuar. Nós aqui atendemos o Zema em tudo que ele nos procurou, porque nos procurava por coisas justas. Tá? Eu tive um candidato aqui ao governo do Estado, o Carlos Viana. Tentei fazer aliança desde o começo. O Zema tinha um compromisso partidário, ele apoiou lá o Dávila, mas não teve atrito entre nós. Durante as minhas lives, quando eu pedia voto, o Carlos Viana falava: o Zema fez um bom trabalho em Minas Gerais. Tá gravado isso daí. E nunca tive atrito com ele. Eu estou agradecendo ele, apoio agora, até porque ele vê e fala claramente que entre eu e o Lula já está decidido. O PT quebrou Minas Gerais, arrebentou com o Brasil. E nós, ele aqui, eu no governo federal, recuperamos o respectivo ente federado e nos ajudamos nos momentos que podiam um ajudar o outro. Ele agora, ele não me surpreende, ele está fazendo aquilo que sempre falou que ia fazer, e eu faria o mesmo para ele agora. Né? Lá no futuro, não sei qual é o futuro político do Zema, eu pretendo botar um ponto final no final de 2026, se Deus me der a graça de ser reeleito. O Zema é bem mais novo do que eu, tem uma carreira longa pela frente. E a política, as pessoas de bem, não podem se afastar da política, então os maus dominam. Olha o que aconteceu no Brasil de 2004 a 2015. Arrebentaram com o Brasil, não é só Petrobras não, 900 bilhões de endividamento, a BNDES 400 bilhões, Caixa Econômica 45 bilhões. As estatais, bancos oficiais, eram pessoas que iam para lá, eram indicações político-partidárias, sem critério técnico nenhum. Não podia dar certo o Brasil. Agora o Brasil está dando certo. E é uma verdade, uma constatação, além de respeitarmos a família brasileira. Não há perseguição por parte do nosso governo. Nunca falei em censurar a mídia. O outro lado fala o tempo todo. Ou seja, tem um governo aqui, um presidente, e tem um governador aqui de Minas, que já foi reeleito, que vencemos 4 anos. Recuperamos os nossos respectivos Estado e Brasil. Né? Falta o meu caso. Eu peço a vocês, tudo que eu tenho mostrado, Auxílio Brasil, combustível, inflação, desemprego em queda também, um bom relacionamento com o mundo todo, defendo de verdade a nossa liberdade, e quem você quer, eu continue, ou um cara que saqueou o Brasil, na verdade, por 14 anos, voltar à cena do crime, junto com uma pessoa outra, né, que tinha um comportamento e, de repente, resolveu jogar tudo para cima pelo poder. E o meu vice é um mineiro, é um general de exército, uma pessoa honrada, uma pessoa competente, foi interventor no Rio de Janeiro, foi chefe da Casa Civil, foi ministro da Defesa, perfeitamente preparada, mais do que me substituir em possíveis ausências, né? Ajudar a gente a governar o Brasil. E ele tem um carinho todo especial por Minas Gerais.
Quem não quer votar em mim, vote no Braga Neto. Vote 22, vote por Minas Gerais. Presidente, só para encerrar, boa parte do setor produtivo aqui no estado tem apoiado o senhor. E essa semana surgiram ali algumas informações, algumas notícias, especulações de que com a recriação, possível recriação do Ministério da Indústria e do Comércio, o nome do presidente da Federação da Indústria de Minas Gerais, o Flávio Roscoe, poderia ser um dos cotados para assumir esse ministério. Existe conversa nesse sentido com o Flávio Roscoe? Não há dúvida que existe essa possibilidade. Até a ideia de recriar o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços veio dele. E eu não bati o martelo, não. Eu liguei para o Paulo Guedes, porque parte do ministério dele aqui sairia dali, né? E ele falou sem problema. Agora, o Flávio Roscoe tem um excelente relacionamento com ele. Tenho certeza que, em recriando o Ministério, da minha parte está decidido isso, em havendo o convite para ele e ele aceitando, ganha mais do que Minas Gerais, ganha o Brasil todo.